Olá, tudo bem? Estamos aqui na TV Berburinho, você acompanhando a gente na tvberburinho.com.br, seu programa Opinião, e a gente tem o orgulho de receber aqui dois convidados importantes para a gente discutir temas que são polêmicos. Você que gosta de polêmica, fique à vontade. Compartilhe o link aí a partir de agora, para que outras pessoas possam assistir também, e participe conosco, já sugerindo temas para o próximo programa, daqui a pouco eu dou essas informações. Antes, deixa eu receber os convidados, né? Comigo, Ricardo Vieira, ele que é contador e blogueiro. Vou chamar assim, né? É mais contador ou mais blogueiro? Mais contador. Mais contador do que o blog, na verdade, acaba sendo algo, um espaço para poder expor as minhas opiniões e informar a cidade, aquilo que eu acho que é importante. Contador de profissão, vou dizer que eu não sou blogueiro, só apenas escrevo algumas coisas, que felizmente, eu fico feliz, temos uma aceitação muito boa, né, do público, tendo diversas matérias reproduzidas em todas as mídias aqui conhecidas na cidade. E é sempre um prazer participar de uma mesa como essa para falar. Sua opinião é importante, né? Então você está aqui. Comigo também, Nervaldo Lacerda, ele que é membro da Comissão da Cidadania e Verdade, é uma figura conhecida na cidade também, vai contribuir para a discussão. Obrigado por ter vindo para a opinião. Obrigado a você, cara. Vamos começar então falando de um tema que já está na rua. Aliás, quando a gente pensou esse tema, algumas pessoas disseram assim, sobrinho, não é muito cedo não para a gente falar disso? Eu disse, não, porque já está na rua. E se já está na rua, é hora de falar. Que é a eleição 2016. A gente está num cenário na cidade, e Lauro de Freitas tem essa característica, que isso é muito efervescente. As pessoas falam na rua e nos cenários mais engraçados, às vezes mais diversos. Eu queria discutir algum deles aqui. Primeira pergunta, para começar logo a provocação. Teremos um cenário polarizado? Vai ser o candidato do governo como um candidato que é contra o governo? Ou a gente vai ter aqui uma terceira opção, uma segunda opção de cenário, na sua opinião, Ricardo? Bom, até para ilustrar aqui, eu penso que a política, a corrida eleitoral começou ano passado, né? Com as eleições para deputados. É verdade. A gente teve uma movimentação muito grande, o governo apresentou algumas candidaturas, né? Não foi somente uma que ele defendeu, e isso disparou o gatilho para falar de eleição 2016. É verdade. E agora, o que eu penso? A cidade, na verdade, ela sinaliza, nas conversas com as pessoas, um sentimento, na verdade, de querer uma terceira via ou quarta via. Né? É um sentimento da cidade que tenha outras alternativas. Nós saímos de uma gestão de 8 anos do PT, voltamos a ter um governo, né, que, de uma forma ou de outra, remete àquele grupo de Leão, né? Que é anterior aos muito anterior do PT, verdade. Ficou 16 anos. 16 anos, verdade. Então, eu sinto, e também comungo dessa ideia, que seria muito importante para a cidade ter uma discussão maior. Mesmo que esse grupo, essa proposta não seja vitoriosa, mas seria muito oportuno para a cidade pensar outra alternativa. Nervaldo, você concorda com o Ricardo? Bom, deixa eu, minha humilde opinião, né? Eu estou no município desde 88 e já acompanhei a eleição de Leão. De lá para cá, Leão assumiu o governo em 89 e até 2005, até 2004, ficou no poder do Grupo de Leão. A partir de 2005, ficou com Moema. Depois voltou o Grupo de Leão. Ou seja, desde 88 até hoje, só existiu 2 grupos políticos na cidade. Não existiu terceira via. Até porque todas as terceiras vias que apareciam, ou era muito fraca, que não fazia nenhuma diferença, não tinha expressão nenhuma, ou era do próprio grupo. Ou aparecia para valorizar o passe. Então, isso a gente tem que mudar, a gente tem que ter um nome novo mesmo, tem que ter um cenário novo, que eu não vejo até agora um cenário novo. Verdade. Com esse alinhamento do governo do Estado, pode ter sido até bom para o governo do Estado, mas para a foi péssimo. Porque hoje você tem um alinhamento do PSD, com o senador Otto Alencar, você tem o PT, que é o nosso governador, e o vice-governador PP. Ou seja, os 3 nomes que estão na cidade em evidência, que é Mirella, PSD, o próprio prefeito e Moema, são todos 3 da mesma coligação. Então, de repente, a gente pode ter uma junção dos 3. Você acha possível essa Pode ter uma junção com esse alinhamento do Estado, pode existir uma junção para ter um plebiscito. Essa junção, alinhado com Márcio, Moema e Mirella, se Moema não vir e for para outro canto, mas vai ter o PT aqui no município, que se for Moema, dificilmente tira a eleição, né? Com esse alinhamento que está acontecendo. Então, a terceira via, com a terceira via, a gente não tem um nome novo. Não existe um nome novo hoje. Mas aí precisa construir. Mas eu tenho que provocar. Existem pessoas colocando os seus nomes. Por exemplo, na rua a gente eu já ouvi, por exemplo,
o nome do vereador Carluxo, eu já ouvi o nome do vereador e agora secretário Alexandre Marques. Tem outros nomes que estão se colocando. Esses nomes são candidatos de si próprio ou a gente pode de repente discutir um cenário com eles verdadeiramente na disputa? Bom, naturalmente eu acho que a cidade tem que pensar a seguinte coisa. Nós tivemos alguns candidatos colocados como candidatos a deputados, né? Melhor, algumas figuras que colocaram candidatos a deputados. Seriam naturalmente candidatos potenciais para disputar a prefeitura. Isso é esperado. Você não pode pensar um projeto de política só para um mandato, né? Ou se você se manter na mesma posição de vereador ad eterno. Então, assim, eu penso que seria muito natural e seria muito salutar para a cidade que, de repente, figuras como o próprio Rosalvo, que é um nome também que a gente ouve. Foi um dos candidatos do governo. Do governo. Gilmar também foi outro candidato do governo, né? Aparecessem de verdade. Mas eu penso, na verdade, que as figuras hoje só fazem o papel de satélite. Estão aqui rodando, esperando que alguma coisa determine que caminho de fato tomar. Pronto, agora vocês já disseram a sensação de vocês, do sentimento da importância de ter uma terceira força. Uhum. Eu vou voltar para a minha pergunta lá do começo. Vai haver uma terceira força? Porque uma coisa é o que a gente acha, o que a gente sente. Outra coisa é o que é possível de acontecer dentro da realidade. Vocês acham que essa terceira força existe? Porque, por exemplo, Nevaldo falou do nome de Mirella. Um nome que na eleição para deputado chegou a se falar que seria a próxima prefeita. Chegou inclusive a se falar dela com Moema, se falar dela como terceira força independente, vários cenários. Hoje já não se fala mais com a mesma força. Aí vai dar um outro programa a gente avaliar por quê. Sim. Mas não se fala mais. Os outros nomes, eles sempre foram candidatos de si próprios, nunca tiveram nem em pesquisa, nem em sensação popular. A minha pergunta é a mesma lá do começo. Vamos ter uma eleição que será Márcio contra o candidato do PT, que seja Moema, seja quem for, ou a gente pode de fato acreditar que existe uma terceira força? Há quem diga, por exemplo, o nome de Marcelo Abreu, por exemplo, como uma terceira força saindo do governo, se colocando como uma terceira força. Nós vamos ter uma eleição no cenário de plebiscito, como você colocou, ou vamos ter uma terceira força? Se ou não vale a pena discutir isso? Né? Se o atual secretário de Educação sair candidato, é mais um do grupo de Leão. Não deixa de ser. Então, é mais um grupo. Então, ou seja, a gente não está criando nada novo. A gente está pegando um grupo de Leão e um grupo de Moema. Então, a gente tem que ter um outro grupo, não é uma terceira via. E quem seria esse nome? A coisa é um outro grupo político. Eu quero provocar vocês mesmo. Quem será esse nome? Não, esses nomes eu acho que está sendo construído nas bases. Ainda não está em evidências ainda. É cedo ainda para fazer cedo, mas está sendo construído já nas bases. Concordo também que seria o nome está sendo construído. Porque se você hoje diz assim, tem Mirella, tem não sei quem, todo mundo está no mesmo linho, está no mesmo barco, no mesmo grupo. Sim. Você vê o PT, PP e PSD é o mesmo grupo. Então não é um grupo novo. Na esfera estadual hoje é uma coisa só. É o mesmo grupo. É isso que eu estou no alinhamento, é o mesmo grupo. Então não existe um grupo novo. Aí diz assim, mas se vir Marcelo Abreu, é um grupo de Leão, não é um grupo novo. O que a gente está discutindo aqui é um grupo novo, não é um grupo de Leão, não é um grupo de Moema. E deixa eu perguntar, porque eu não posso ficar sem perguntar isso. E Chico Franco? Pausa para a respiração. Porque assim, a gente pensa em que conjectura a gente poderia pensar no Chico. Eu acho que também seria... eu não penso como uma possibilidade ruim, nem tão pouco improvável. Mas deveria realmente... Isso, na verdade, precede uma série de coisas e discussões que talvez ele não tenha disposto a fazer. É o que o Nevaldo falou. É base, é discussão. Então, eu não percebo, na verdade, do pouco que conheço, né? A gente conhece, tem uma relação pessoal, mas acaba politicamente não conversando. Sim. Porque não existe essa conversa de política, a gente percebe que a maioria desses nomes já estabelecidos espera um momento da campanha para poder aparecer, mas não existe a construção da base que o Nevaldo coloca. Então seria interessante, se ele é realmente um nome que busca aparecer, que agora seria o momento de poder discutir com grupos, com pessoas hoje, na verdade, que fazem a diferença. E não estão no lugar comum que o Nevaldo coloca, né? Que todo mundo, na verdade, já trilhou esse caminho, está no mesmo grupo. Quem é que está, na verdade, fora desse grupo? Que diga a você que é um grupo muito maior do que está dentro. Mas falta essa leitura, esse cuidado de tratar agora, para construir, na verdade, a identidade de grupo. Nevaldo, Chico vem candidato a prefeito, vem candidato a vice de alguém, como ele está especializado em ser nas últimas eleições, pelo menos, sinalizou ser vice de todo mundo. Ele é um vereador eleito, como eu já ouvi, senão se ele vier vereador, ele está eleito. Até o cenário dele com o Bebel sendo vice. O que você acha que vai acontecer? Primeiro problema é que ele tem que resolver o partido, né? Sim. Hoje ele está afiliado ao PCdoB.
né? Sinalizou que estaria saindo, né? Hoje ele está afiliado ao PCdoB, mas o PCdoB hoje está no governo, né? Ele não vai, se continuar no PCdoB, ele não vai ter chance de sair candidato a prefeito do PCdoB. Claro, ele vai analisar os partidos, deve ter um monte de partido querendo ele, né? Que é um nome no município, um nome forte no município. Eu acho que ele não vai ser vice mais de ninguém, ele vai ser o candidato a prefeito, ele vai buscar um partido para isso. Não estou aqui como advogado de defesa, né? Até porque não, ele tem mas eu tenho visto isso na rua. Ele é uma pessoa da cidade, é uma pessoa que já tem história no município, a família também tem história no município. Acho que é uma das vias alternativas, sim, mas não vamos descartar as outras. O que eu estou falando aqui é que os três que estão pontuando, que ao longo de um ano aí está ouvindo falar os três, é a mesma alinhamento. Então hoje, para a gente ir para o embate com a gestão, se a gente for com um plebiscito, é mais fácil. Você quer Márcio ou você quer fulano? É mais fácil. É o caminho natural. É mais fácil. É o caminho natural. Mas se a gente pulveriza isso, tem 4, 5 candidatos, favorece o gestor. Agora uma pergunta, quando você fala em plebiscito, eu concordo, seria aberto para a população? Repare, eu concordo, não, ele fala do plebiscito como um modelo onde tem dois candidatos. O bom e o ruim, o A e o B. Isso, só tem dois candidatos. Só tem duas opções. Eu concordo em parte, a pulverização ela favorece quem está no poder, sem dúvida. Mas depende muito de como está o cenário de quem está no poder. E esse é o grande X. Esse é o grande X, porque, observe, eu quero que vocês falem, eu não quero falar não, mas eu queria só pontuar isso. Quando o PT ganhou a eleição, em 2004, né? 2004, era um cenário extremamente favorável ao PT. Aliás, você não podia usar não uma roupa vermelha que alguém dizia que você era do PT. Né? Tinha esse cenário. Então, naquele momento, a candidata Moema foi a candidata certa na hora certa. Sim. A prova disso é que 8 anos depois ela conseguiu reeleger o seu sucessor, porque o cenário político, inclusive, para o PT era diferente, como é hoje. Então o PT vai ter extrema dificuldade para trabalhar nesse cenário. Se o gestor tiver bem avaliado, se ele for ou quem ele indicar, está na frente, mas se ele tiver mal avaliado, ele e o PT estão no mesmo nível. Que aí é um cenário ideal para o surgimento da terceira força. Por isso que eu perguntei, alguém vai aproveitar essa oportunidade? Ou a gente vai ver um cenário polarizado de novo? Porque eu não consigo visualizar esse nome que vai ser essa terceira força. E eu queria que vocês se visualizam, dissessem, por favor, para quem está assistindo, que o pessoal está assistindo em casa, dizendo assim, eles estão falando aí, quem é essa terceira força? A gente falou de alguns nomes aqui. Porque é o nome que está no dia a dia da cidade. Mas tem vários cenários. Por exemplo, queria que você falasse disso, né, Valdo, você e Ricardo. Há um cenário da gestão se organizar no nível estadual. Você tem PT, PP e PSD articulados, né? Claro. Com o governo. Esse cenário aqui é um cenário meio esdrúxulo da gente admitir aqui. Primeira coisa vocês conseguem ver com clareza quem são os partidos que são governo e os partidos que são oposição hoje? Na realidade, aqui no cenário local? No cenário local? É estranho. Essa pergunta sua é muito pertinente. Me causa também, eu não consigo fazer essa leitura. Eu tenho observado muito o cenário, né, e não consigo, nesse momento, fazer uma leitura objetiva. Existe uma grande confusão, partidos inclusive e nomes também de pessoas que estariam fora do governo, mas que começam já a compor. Então você acaba perdendo essa referência da oposição. A ideia é que parece que todo mundo está no mesmo pacote mesmo. Então eu não consigo fazer uma leitura tão objetiva. Então assim, olha, esse é o cenário que a gente vai ter que administrar. E você, Leandro? Eu vejo o seguinte, a gente tem alguns partidos no município que alguns membros do partido estão na gestão e não partido. E tem outros partidos que a sigla está na gestão, mas os membros não. Então é muito confuso. Isso está muito confuso. Mas na cabeça do cenário nacional. Daqui. Eu tenho uma sigla, por exemplo, PCdoB. Está com ele. Mas os membros não estão. É tanto que o vereador da sigla não está. Então você tem outros partidos. Mas eu soube, não sei se é verdade, que já foi feito um convite para o vereador do PCdoB compor o governo, inclusive assumindo uma secretaria, um pedaço da secretaria. Não sei se. Sim, isso está nas ruas. Né? Diz inclusive que ele não quer, que ele só quer se for a secretaria toda. Ou seja, não é tão oposição assim. Na realidade, se você for parar para analisar, eu ia deixar para o segundo bloco para falar sobre isso. Desde 89 que eu estou fazendo política na cidade, eu não vejo oposição. Porque a oposição só ficar ali na Câmara falando é uma coisa. A oposição que vai fiscalizar, que vai cobrar, que vai para o Ministério Público,
que vai para a rede social, que vai para a mídia, é outro. Não fale agora da Câmara não, a gente vai falar já. Inclusive a gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta já falando do Legislativo. Então não saia daí. Participe com a gente, pode mandar um e-mail para contato@tvmirmorinho.com.br, pode também falar com a gente através do WhatsApp 8727-7699. Pode inclusive sugerir tema para os próximos programas. E fique aí, porque no volta do intervalo a gente vai falar do Legislativo. Tem muito teatro, o negócio está pegando fogo lá. Daqui a pouco a gente fala, viu? Fica aí.